tem uma sala especial no Salão de Arte Contemporânea no Paço Municipal de Santo André. O público pode conferir a obra de Luiz Sassilotto, o artista plástico mais famoso da cidade. Ele era, primeiro, muito divertido, porque era um italiano bonachão, mesmo nascendo aqui no Brasil, ele manteve isso, e aberto, o ateliê dele era aberto para criança, para adulto, as pessoas marcavam hora e iam lá, ele recebia, e também era uma das pessoas, eu acho que é uma das, ou a pessoa mais culta que eu já conheci. Desenhava qualquer coisa, mas copiava. Não tinha noção de desenho, que devia ser, ou que no futuro poderia ser um artista, mas de jeito nenhum, não sonhava. Desenhava por prazer. Ele foi um dos pais do concretismo brasileiro, um movimento artístico que utiliza formas geométricas para expressar a arte. A proposta da arte concreta brasileira é mudar a relação do espectador com o trabalho. Quer dizer, a gente obrigatoriamente tem que ter um outro olhar, um outro tempo para se relacionar com o quadro. E isso, Sassilotto foi um grande mestre. Ele nasceu em Santo André em 1924. Foi pintor, desenhista e escultor, sempre fiel à arte que mostra aquilo que está representado sem outras interpretações. É que ela não representa nada, ela não significa nada da natureza. Ela é o que ela é. Então, se ela está mostrando um quadrado, uma linha, ele é exatamente um quadrado e uma linha. Era um provocador de novas sensações. Usou a optical art para tornar tridimensional seus trabalhos. Um novo olhar. A gente olha o trabalho de Sassilotto, a gente vê volume, a gente vê linhas curvas, a gente vê movimentos, quando na verdade isso é só uma ilusão provocada. E provocada com controle, porque ele sabia exatamente qual era essa ilusão que ele estava buscando. O artista tem obras em museus no Brasil e no exterior. Ao andar por Santo André, é possível encontrar com algumas delas. Esta fica em frente ao Colégio Américo Brasiliense. Na Oliveira Lima, o calçadão foi desenhado por ele, assim como esta escultura. Ele que começou com a escultura, rompeu com a escultura tradicional, que era acrescentar ou retirar material, né? Ele faz o material está todo lá, é uma chapa que ele corta e dobra, corta e dobra. É isso a escultura do Sassilotto. As obras que Luiz Sassilotto fez chegaram ao conhecimento dos papas do concretismo. Em 63 teve uma retrospectiva da arte concreta mundial em Zurique. Ele participou, ele foi um dos poucos convidados brasileiros que participou dessa mostra. No fim da vida, por causa da doença, Sassilotto fez colagens. Ele não abandonou a arte. Até a última semana ele só pensava na arte, né? Isso ele não parou, não interrompeu, nada. Há pouco mais de um ano, o concretismo perdeu um de seus maiores mestres. Mas sua obra fica. Nas ruas ou nas galerias, sempre será possível encontrar um Sassilotto. Boa noite. Uma vida grandiosa e uma arte sem limites. Luiz Sassilotto é um dos artistas plásticos mais conhecidos no Brasil e no mundo. Ele é de Santo André, Grande São Paulo. E do pequeno mundo das cores criou visões que não podemos esquecer. É só bater o olho e começa a viagem. Hoje vamos falar da vida e da obra desse artista. Vamos conhecer os nossos convidados de hoje. Walter, como é conviver com um gênio da pintura? É um privilégio, né? Uma honra, apesar que a gente nunca vê nesse aspecto, né? Vê muito mais o lado familiar, o lado de pai, então não tem esse aspecto. E mesmo as pessoas amigas, é interessante que só essa conotação ela veio depois de um bom tempo, depois de muita luta, muito esforço, que o meu pai se dedicou, uma dedicação muito grande ao trabalho. E felizmente, nos últimos anos ainda de vida, ele pôde
ter o reconhecimento do trabalho que ele fez. Né? Agora, Enoque, eu queria que você falasse um pouquinho. Você escreveu um livro sobre o Sassilotto. Agora, o que é que te levou, você como crítico, a escolher exatamente esse artista para fazer um livro? Olha, esse livro surgiu em decorrência de algumas circunstâncias. Eu morava em Santo André, eu vim para o ABC no começo da década de 60 e comecei a colaborar com a imprensa local. A minha colaboração era no sentido de fazer uma página semanal no jornal chamado, na época, New Seller. A página chamava Best Seller. Depois ela passou a chamar-se Arte e Literatura, alguma coisa assim. E, em função disso, nós procuramos conhecer os artistas da cidade. E eu conheci o Luiz Sassilotto por volta de 1964, né? E ele nos recebeu em seu ateliê da rua Senador Flacker e vimos toda a obra dele. E naquele período era comum os suplementos literários publicarem desenhos de artistas, não é? Isso acontecia no suplemento do Estado de São Paulo, um desenho e simplesmente o título do desenho, no meio dos artigos. E nós tivemos a ideia de fazer isso com ele. E ele nos forneceu alguns desenhos, que eram desenhos expressionistas, desenho da primeira fase dele, e publicamos esse desenho. E ele, inclusive, chegou a revelar, quando saíram os 2 ou 3 primeiros desenhos, falou assim: esses são os primeiros desenhos que eu publico na minha cidade. Porque eu, apesar de trabalhar aqui, a minha atividade é toda em São Paulo, em outros lugares, não é? Não eram desenhos assim que você encomendava relacionados a um artigo, nada disso, eram desenhos dele. Não, era um desenho que ele já tinha pronto, né? Sim. Ele já tinha pronto. Ele publiquei algumas fotografias de crianças, não é? Fotografias eram figuras humanas. E a quarta ou quinta era um autorretrato dele, era uma monotipia, que quando eu publicava e ia devolvendo. Quando eu fui devolver esse trabalho, ele falou assim: esse você não devolve, esse é seu. E me fez uma dedicatória. Queria chamar todos vocês para a gente assistir mais um vídeo. Daqui a pouco a gente continua a conversa. Vamos lá? Sassilotto pinta como quem solda aço. Muito antes do OP, na década de 50, quando Vasarely pintava amebas, Sassilotto descobria o OP um OP. Operário anti-oportunista nascido não do efeito, mas do objeto nu concreto necessário. Foi o maior artista que o ABC já produziu. Ele era a viga mestra do concretismo. E as pedidas que são fantásticas, são resultados visuais que me emocionam. Eu acho que a obra dele precisa ser melhor conhecida. Morre fiel à arte concreta. Saci concreto. Meu pai foi um artista concreto. Era filho de Antônio Sassilotto, que era um operário e que trabalhava no ramo assim de salsicharia, de charcuteria, dessas coisas, de embutidos em geral. Então era um homem, era uma pessoa de origem relativamente humilde.
Ele sempre afirmava que a primeira arte concreta, a primeira referência da arte concreta que ele se lembra eram os aventais, os uniformes da escola do padre Luiz Capra, aqui de Santo André, onde ele estudou no prézinho. O Instituto Profissional, ele, na realidade, ele foi por engano, porque um amigo do meu avô, que olhava o meu pai desenhar, meu pai ainda garoto, falou assim para o meu avô, né? Falou, olha, o seu filho tem muito talento, né? Ele desenha muito bem, gosta, o tempo todo eu olho, ele está desenhando. Eu acho que você deveria de colocá-lo numa escola de arte. Para o meu avô, uma pessoa simples, uma pessoa que não tinha, às vezes, uma noção, escola de arte, aonde, não sei. Né? E dentro daquilo lá, meu avô ele ficou sabendo que tem esse instituto profissional masculino, que ensinava pintura, marcenaria, né? Desenho. Então, para o meu avô, aquilo lá era uma escola de arte, mas na realidade era uma escola profissionalizante. Então, ali os alunos que iam aprender pintura, eles iam aprender para ter uma utilidade, para fazer uma letra. Naquele tempo lá não se tinha a tecnologia de hoje. Então, o que se aprendia de pintura era uma pintura aplicada, para o lado profissional. Ô Walter, nessa questão de vocação, como é que seu pai foi em relação a você? Ele queria que você seguisse a mesma profissão? Como é que era? Não, de forma nenhuma. Ele, inclusive, era até o oposto, a dedicação do trabalho dele. E ele antevia isso, a seriedade que ele tinha, ele não deixava brechas ou expectativa para esse sentido. Não, ele não... Você se transformou no que você queria ser, não teve nenhuma pressão? No meu caso nunca teve problema, porque eu sempre me coloquei na minha posição. Eu sou uma pessoa que eu sempre gostei de contemplar. Eu admiro, tanto na pintura, na música, as pessoas que sabem fazer e eu vou lá para aplaudir. Né? Eu não vou, por exemplo, em relação à música, eu não vou tentar tocar um instrumento. Já tentei, mas percebi que não é o meu lado. E na pintura também é a mesma coisa. Sim. Então eu vou contemplar. Um dos irmãos que fez arquitetura, ele teve um pouquinho mais de inclinação para esse lado, mas não parou, não tinha a vocação. E realmente é uma dedicação total que o meu pai tinha, né? Ele, mesmo na época que ele teve um trabalho paralelo para poder manter a família, não vivia de pintura, isso daí nos anos 50, nos anos 40, 50, mesmo assim ele tinha uma dedicação, à noite chegava para fazer executar os trabalhos dele com material. Então, para nós era até difícil de olhar, vislumbrar, né? Como que era dura uma vida de artista. Não é fácil, né? Em geral, o reconhecimento vem depois, né? Isso. Ulisses, vamos entrar nessa conversa aqui. Queria saber quando foi que você se deu conta que você queria ser músico e não nenhuma outra coisa na vida. Olha, aliás, eu me lembro do dia que isso aconteceu, foi uma coisa muito marcante. Eu tinha um grupo de rock, quando tinha 14 anos de idade, com os colegas da escola. Mas esse rock and roll já foi muito presente na minha vida um dia. E eu tinha esse conjuntinho, a gente ensaiava sempre, toda semana. E um dia, no intervalo dos ensaios, que a gente escutava música juntos e tal, aí o baterista, o Beto, que faz muitos anos que eu não vejo, ele virou para mim e falou assim, o que você vai fazer? Você vai trabalhar com o quê? Eu vou ser médico, que nem meu pai, né? Meu pai era médico. Eu queria ser médico também. Tenho uma vocação grande para medicina. Talvez a medicina, se a música não tivesse aparecido, talvez eu tivesse feito medicina mesmo. E ele falou, mas e a música? Eu falei, não, eu vou continuar tocando. Ele falou, mas você não vai continuar tocando, porque você sendo médico, você não vai conseguir ser músico, né? Porque não tem espaço para as duas coisas. A dedicação é muito grande. Né? Então você não vai conseguir. E naquele momento eu parei para pensar e cheguei à conclusão que ele estava certo. Falei, mas realmente, eu estou numa inércia, né, de uma decisão que foi herdada herdada do meu pai, por uma questão familiar mesmo, né? E não estava me dando conta que, na verdade, eram duas coisas bem incompatíveis para eu fazer a música que eu queria fazer. Quer dizer, eu era um músico integralmente, tocava o dia inteiro. Então,
partir do momento que eu escolhesse a medicina, eu ia ter que dedicar uma boa parte dessas horas para a música. Você teve que passar por um processo de convencimento familiar, assim? Muito sério, muito intenso e muito extenso, né? Porque a partir desse momento eu primeiro entrei numa crise pessoal, quer dizer, passei a ter que a refletir sobre esse assunto, quer dizer, é uma decisão a ser tomada, e depois eu tinha que comunicar essa decisão à minha família, que logicamente não recebeu bem, assim como a maioria das famílias dos músicos naquela época. Hoje aceita-se melhor, a mentalidade dos pais hoje está bem mais flexível, mas naquela época não era tanto, apesar de que eu não posso me queixar dos meus pais, que eles sempre foram muito bacanas, mas para eles era um pouco demais ter um filho músico dentro de casa, eles não imaginavam isso. Pensando num outro médico. Exatamente. Então foi um momento um pouco difícil, a gente teve que crescer juntos e tal, mas depois tudo se superou, tudo foi superado, e depois de um determinado momento eles estavam até curtindo essa minha decisão. Em que momento exatamente? Quando você, sei lá, fez parte do grupo Dalma ou antes disso? Eu acho que já começou antes. Eu acho que a minha entrada na música ela foi muito certeira, né? Eu tinha feito vestibular por desencargo de consciência, acabei prestando em agronomia, né? Porque pintou aquela conversa, bom, então pelo menos faz vestibular de alguma coisa, faz uma faculdade de alguma coisa para você se garantir e tal. E aí eu fui fazer agronomia, fiquei 2 meses na faculdade e caí fora, né? E aí eu assumi um compromisso com meu pai. Falei, olha, eu vou sair da faculdade, mas daqui para frente eu vou me manter com a minha música, né? E eu levei isso muito a sério, né? E saí tocando à noite, dando aula, e de repente meu pai não precisava mais me sustentar, e isso foi dando uma certa segurança para ele também, que ele foi percebendo que existia uma possibilidade real de sobrevivência com a música, e isso foi se desenvolvendo. Aí o Grupo Dalma apareceu na sequência. Esse fato, eu larguei a faculdade com 18 anos, com 21 eu estava entrando no Dalma, né? Quer dizer, 3 anos depois eu estava entrando no Dalma, que já era um grupo premiado, já estava sendo super falado na época. E aí isso veio e carimbou o meu passaporte para não ter mais problema em casa, o passaporte da boa parte da viagem, né? E aí a coisa evoluiu naturalmente. A gente quer agora fazer parte da viagem. Vamos lá? Vamos lá. Esquenta as cordas.